Manifestantes contra o ICE invadem uma igreja, o ICE prende uma criança do jardim de infância e uma garota anti-imigração da internet mostra que protestar e se masturbar não são excludentes. Confira mais no American Uncovered desta semana. Eu sou Chris Chappell, bem-vindo ao programa. Com o fluxo incessante, realmente interminável de notícias caóticas pelo mundo, quero reconhecer os jornalistas de verdade que ignoram o ruído e nos informam sobre o que realmente importa. Refiro-me, claro, ao pessoal do TMZ que noticia William Shatner comendo cereal no carro parado no semáforo. Esses flocos de milho são doces ou simples? É isso que os americanos precisam saber. Ok, vamos falar novamente de Minnesota, o estado que sempre surpreende, não importa o quanto. Você implora chorando para que pare, admita. Você ficou aliviado achando que era a maior notícia da semana. O assassinato de Renee Good gerou opiniões divididas, a ponto de Trump afirmar que entende ambos os lados do tiroteio no gelo. Isso significa que vamos ter um Trump mais sutil? Tudo existe em tons de cinza, nada é puramente preto ou branco, exceto os pais do Obama. Aliás, ainda quero ver a certidão dele. Talvez seja o início do Trump sendo menos antagônico e tentando persuadir seus oponentes com argumentos. Brincadeira. Autoridades de Minnesota, incluindo o governador Tim Walz e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, foram intimados pelo FBI a comparecer perante o grande júri. Eles estão sendo acusados de conspirar para dificultar as operações do ICE. Ao ouvir que esse era o motivo das intimações, imagino que a reação deles foi ufa. Ficamos com medo de que fosse sobre toda aquela fraude da qual não sabíamos nada. As tensões em Minneapolis seguem intensas após manifestantes anti-ICE invadirem uma igreja, interromperem cultos e assustarem crianças. Dizem que o pastor é diretor do ICE em um escritório regional, mas não é só isso, envolve também questões raciais. Porque, é claro, são essas pessoas brancas confortáveis vivendo luxo e tranquilidade, enquanto crianças são levadas a campos de concentração. Vocês vivem vidas de verdade do ICE com seus lates, não fazem absolutamente nada pelos seus irmãos e irmãs latinos e somalis. Vocês dizem que vêm aqui para ouvir um homem de terno como pregador. Jesus usava terno? Eu só estou tão cansado agora. É uma pessoa branca confortável criticando outras brancas por serem confortáveis. E o fato de ele soar como um lutador que só bebe e come garrafas de uísque. Será que algum desses manifestantes parou, nem que fosse por um momento, para pensar na imagem que isso passa? Tipo, ei pessoal, já aconteceu na história da humanidade dos mocinhos invadirem um local de culto e fazerem crianças chorarem? Será que somos os vilões? Não, certamente ninguém em Minnesota que se opõe ao ICE veria invadir uma igreja como um ato vil e sem classe. Não duvido que essa administração mire missas da meia-noite entre fiéis, pois é isso que eles são. Sim, por volta dessa idade. Como Tom Waits segurando guacamole no verão do Arizona, vários desses manifestantes da igreja foram presos. Mas sabe qual é o verdadeiro problema com todos esses confrontos com o ICE? Nenhum dos lados sabe como fazer um argumento persuasivo. O pessoal anti-ICE não percebe que vocês não vão ganhar. Corações e mentes fazem crianças chorarem de medo na igreja. Nunca pensei dizer isso sem ironia, mas ao falar de política, alguém pode pensar nas crianças? Enquanto isso, o ICE não conquista apoio prendendo idosos de cueca no frio ou invadindo casas. Com um mandado administrativo não judicial, segundo o memorando da Associated Press. Isso só serve de combustível para quem quer extremar os lados e usar o conflito para seus próprios interesses. Se você quiser saber do que estou falando, eu fiz um episódio inteiro sobre isso, dá uma olhada. E falando em combustível para a divisão, há a história de Ais e um menino de 5 anos, segundo um superintendente do distrito escolar que por algum motivo acha saber o que ocorreu. Ais levou o menino e o pai da porta após usar o garoto como isca. Você pode pensar que Ais sequestrou um menino para usá-lo como isca contra o pai, mas não foi o que ocorreu. O pai estava levando o filho para casa depois da escola quando Ais tentou prendê-lo. O pai fugiu a pé e abandonou o filho, que ficou sob os cuidados de um agente da ICE para garantir sua segurança. Eles bateram na porta para ver se alguém assumiria a guarda da criança.
O superintendente, que novamente não estava lá, afirma que os agentes da ICE estavam usando a criança como isca para fazer as pessoas saírem da casa. O advogado do pai diz que ele tinha asilo legal, então quem sabe o que realmente está acontecendo. Mas tanto o pai quanto o menino foram detidos. Quero lembrar você, pare um instante. Vivemos uma guerra psicológica para a qual poucos estão preparados. Se você vir uma manchete que te deixa maluco, pare, respire e realmente leia a matéria, ou apenas assista a América Revelada. O presidente Trump afirma que precisamos de paz e por isso está criando um conselho de paz convidando líderes mundiais. Trump substituiu a ONU? O que começou como uma iniciativa internacional para a paz em Gaza, agora Trump quer ampliar, tornando-a uma organização para promover estabilidade, restaurar governança e buscar paz duradoura em regiões afetadas por conflitos. Ele sabe quem convidar para manter a paz e garantir governança legal. Vladimir Putin e Xi Jinping. Afinal, quem entenderia mais de conflitos desnecessários que China e Rússia? Porém, isso pode ser um movimento de xadrez em 4 dimensões. Se algum deles disser sim, parece seguir o jogo de Trump. Se disser não, parece ser contra a paz mundial. Cheque mate. Israel aceitou participar do conselho com outras nações, enquanto o Canadá foi desconvidado. Após o discurso de Mark Carney no Fórum Econômico Mundial em Davos, Trump não gostou. Fez vários acordos problemáticos com a China, mas como o convite chinês ainda vale, provavelmente não é sobre isso. Carney já havia dito anteriormente que estava considerando entrar para o conselho, embora tivesse algumas preocupações com os detalhes, principalmente o preço de entrada, $1 bilhão. Uau! Mas Carney não era o único com questões sobre o conselho. Israel e outros aliados dos Estados Unidos estão resistindo às escolhas de Trump para o Conselho da Paz, incluindo nações governadas por ditadores como Belarus. Poxa! O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, até mesmo ignorou a cerimônia de assinatura de Trump para o Conselho da Paz por causa do convite ao Putin. Vamos ver como isso se desenrola. Porque, como sabemos, Trump costuma fazer um gesto exagerado e depois adotar algo mais razoável em comparação. Como quando o Golfo da América quase se chamou Golfo de Trump. E eu perguntei, por que Golfo do México? Deveria ser Golfo da América. Pensei em chamar de Golfo de Trump, mas achei que me matariam. Eu queria fazer isso. Meu jornal trabalha muito, senhor. Acho que não vai ficar bom. Te digo que é algo bom e será mais quente do que nunca. Ele estava brincando quando disse isso, né? O que eu tenho que admitir é bem engraçado. Tão engraçado quanto China e Rússia no Conselho de Paz ou no de Direitos Humanos da ONU. Talvez já esteja funcionando, pois Trump disse que os EUA não invadiriam a Groenlândia à força. Achavam que eu usaria força, mas não preciso, não quero e não vou usar. Trump cancelou a ameaça de tarifas às nações europeias após a OTAN aceitar um futuro acordo no Ártico. Veja só. O Conselho da Paz nem começou a operar e já evitou um conflito causado por um fanfarrão considerado irracional e agressivo. Ótimo trabalho, Trump. Mas não deixe que nada disso te distraia do fato de que quase todos os arquivos de Epstein ainda não foram divulgados, um mês após o prazo do Congresso. Eu digo, não deixe isso te distrair, porque parece que depois de anos das pessoas dizendo para não se distrair, agora elas estão completamente distraídas. Eu não ouço quase ninguém falando sobre isso agora. Precisamos continuar tão vigilantes quanto antes e não nos deixar distrair por isso. Ei, olha só, vacas usando ferramentas, isso é tão adoravelmente distrativo. Não vai me fazer desistir de hambúrgueres, mas uau, que legal. Lembra quando comentei sobre o Reino Unido prender pessoas por postagens em redes sociais? Cara, ri demais, tranquilo, sabendo que a polícia nunca viria por causa de uma postagem em rede social, aqui nos Estados Unidos. Certo, solta o vídeo. Essa conta é sua? Estamos só tentando evitar que alguém se agite ou concorde com a afirmação de que nada é verdadeiro. Isso aconteceu em Miami Beach, Flórida. A polícia apareceu não para prender a pessoa que fez uma postagem nas redes sociais, mas apenas para conversar com ela sobre sua crítica. O prefeito de Miami Beach, Stephen Minor, postou que, segundo o chefe de polícia, eles só queriam conversar com ela. Observações falsas e inflamadas, felizmente não é intimidação aberta.
Eles estão apenas enviando policiais para a casa das pessoas para avisá-las sobre fazer comentários falsos e inflamados online. Já estava na hora. Quero ver como farão isso com postagens que não tratam do homem no comando e como conseguirão trilhões para contratar policiais para falar com todos que comentam falsidades e inflamam online. Falando sobre o Reino Unido Pathways, uma visual novel financiada pelo governo e criada para alertar sobre os perigos do extremismo, conseguiu exatamente o oposto do que pretendia. Nela, Amélia, uma e-girl gótica fofa e suposta antagonista, afirma que imigrantes tiram oportunidades dos britânicos. Mas muitas pessoas acabaram concordando com ela e a transformaram em um meme e até em uma espécie de heroína popular, porque, é claro, fizeram isso. Você é novo na internet? E os memes são... Ah, rapaz, sim, solta o vídeo. Eu sou Amélia. Precisamos falar sobre o Islã no Reino Unido e esquecer a aceitação LGBT. Os muçulmanos vão jogá-los pela janela, literalmente. Primeiro, removemos os islamistas do nosso governo e do nosso país. Paddington, depois, geleia de laranja. A confusão da IA nunca foi tão sonhadora e talvez problemática, mas isso não ocorre só porque Amélia é uma garota gótica fofa. Cidadãos britânicos reais têm preocupações e medos ignorados. Em vez de dialogar, o governo do Reino Unido tenta suprimir e rotular como racista quem levanta essas preocupações. O Reino Unido precisa se acalmar, dialogar mais e reduzir a tensão. Talvez um Trump britânico, porém mais sutil. Seja receptivo com os convidados, mas incentive a assimilação, pois nem todas as culturas são compatíveis. O que você acha? Deixe seus comentários abaixo com aquele emoji da bandeira americana para mostrar ao YouTube que temos engajamento. E por favor, se você quer mais American Covered, eu preciso da sua ajuda. Cadastre-se no meu site exclusivo e sem censura, americancovered.tv, clicando no botão ou link abaixo. O apoio foi grande, então acredito que podemos virar o jogo de novo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao American Covered.